Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, a partir do capítulo de número 34. Segundo Crônicas, segundo livro dos Crônicas, capítulo de número 34. Quantos irmãos estão achando o texto, estão acessando o texto? Eu quero, desde já, nas minhas palavras introdutórias, agradecer essa amada igreja, agradecer a confiança na pessoa do pastor Denis pelo convite e dizer mais uma vez, como já disse pela manhã, que muito feliz estou por estar com os irmãos neste dia de domingo. Muito bom rever alguns irmãos, alguns amigos, pena que a gente não está no momento próprio para abraçá-los, para cumprimentá-los, mas eu tenho certeza que pelo meu olhar diante dos irmãos, os irmãos podem se sentir abraçados e saibam que muitos aqui, todos os irmãos são amados por mim, mas aqui existem pessoas especiais que passaram pela minha vida. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e deixo aqui o abraço mais uma vez em nome da Terceira Igreja Batista de nossa cidade. O texto bíblico então proposto para essa noite é do segundo Crônicas, capítulo 34, e eu quero pedir licença aos irmãos para ler todo o capítulo e convido a você de forma ordeira e de forma reverente a acompanhar a leitura desse texto. A versão que eu estarei utilizando é a versão NVI, nova versão internacional, que diz: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar a Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens, foram derrubados os altares dos Balaíns. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Verso 5. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma do templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Estes homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Verso 14. Enquanto recolhiam a prata
que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés. Hilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes ordenou. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou o sacerdote Hilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Hilquias e a Aicã, filho de Safã, e Abdom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que me foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Hilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, o responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Hulda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que enviou a mim, assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este povo, sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que me foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar ao Senhor: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu tudo o que ele falou neste lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias, verso 29. E à face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou a todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus de seus antepassados. Amém. Feche os seus olhos, falemos com o Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, santo, santo, santo é o Senhor, e a sua glória, Deus, está diante de nós e em toda a terra. Pai, que o teu nome, ó Deus, seja nesta noite glorificado, e que o Senhor, Deus, agora fale aos nossos corações
através da exposição da tua palavra. É o que te peço e te agradeço, colocando, meu Deus, a minha vida como um arauto nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus que oro, amém. Pela manhã nós falamos sobre o desafio de entender e de crer a mensagem do Evangelho. Nesta noite, ainda falando sobre desafio, eu gostaria de tratar com os irmãos e estudar a palavra de Deus com os irmãos sobre o tema, o desafio de não perder a palavra de Deus dentro da igreja. O desafio de não perder a palavra de Deus dentro da igreja. Queridos irmãos, esse texto, ele também pode ser encontrado de forma paralela em 2 Reis, capítulo 22 e 23. Aqui está uma parte, uma porção da história dos reis de Judá, porque aqui neste tempo, Israel já havia sido levado cativa pelos seus pecados. Judá, porém, havia permanecido. Deus ainda agia com misericórdia diante do reino de Judá, o reino do sul, e agora então quem está reinando é o rei Josias. Josias foi o 15º rei de Judá, ou 16º, se contarmos Atalia, que reinou por um tempo. O significado do seu nome é o Senhor sustenta. A palavra de Deus, qual nós lemos, diz que ele governou Judá por 31 anos, no período entre 640 e 609 a.C. Josias, meus irmãos, ele foi neto de Manassés. Não sei quantos irmãos se lembram, mas Manassés foi um homem terrível. A Bíblia diz sobre ele que igual aquele homem não houve igual. Um homem terrível, um homem que desagradou a Deus, um homem que violou a lei do Senhor, ao ponto de queimar o seu próprio filho, ali oferecido em sacrifício, no monte ali, onde era consagrado todas aquelas crianças, queimado naquela imagem, no fogo, em sacrifício aos deuses estranhos. Ele também era ele era neto de Manassés e filho de Amon, um rei que também desagradou o Senhor. Porém Josias, com 8 anos, iniciando o seu reinado, ele buscou ao Senhor. A Bíblia nos conta que ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos do seu predecessor Davi. A Bíblia nos conta que aos 16 anos ele começou a buscar ao Senhor. O texto que nós lemos diz que aos 16 anos, ou ao 8º ano do seu reinado, ou seja, ele iniciou com 8 anos, mais 8, 16, ele começou a buscar ao Senhor, o Deus de Davi. Diz o texto ainda que aos 20 anos, ele decide então fazer uma purificação religiosa por todo o território de Judá e uma parte de Israel. E ainda diz o texto, meus irmãos, que esse jovem rei, aos 26 anos, iniciou uma reforma no templo de Jerusalém, a fim então de reformar o templo, purificar o templo e continuar a purificação por todo o reino de Israel. Mas o que esse texto, meus irmãos, nos traz de interessante é que a palavra de Deus, que deveria nortear o seu povo, estava perdida dentro do templo em Jerusalém. E o desafio que eles tiveram é o desafio que nós temos nessa noite, de não perder a palavra de Deus dentro da própria igreja. E a primeira lição que gostaria então de compartilhar com os irmãos é que a palavra de Deus estava perdido dentro da própria casa de Deus. O texto que lemos, você que está com sua Bíblia aberta, 2 Crônicas 34, verso 14 e 15 diz: enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por Moisés. E Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Queridos irmãos, o sacerdote Ilquias, que era então líder religioso, os demais líderes religiosos daquela época, os levitas e todos aqueles ali então da família dos coatitas que tinham a oportunidade de participar do culto e da adoração ao Senhor, eles estavam
levando, eles estavam oferecendo um culto ao Senhor sem o seu livro de regra e prática, que era o livro da lei de Moisés. Ou seja, eles poderiam até ter boa intenção. E aí diz o ditado que de boa intenção o inferno está cheio. Mas eles não tinham a direção dada por Deus que estava no livro da lei. Aqueles homens, meus irmãos, aquele povo estava então procedendo da forma que achava ser a correta em todas as áreas da sua vida. E não é estranho então, diante desse contexto, entender as palavras do profeta Oséias, quando ele vai dizer no capítulo 4, verso 6 do seu livro, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Queridos irmãos, aquele povo, chamado povo de Deus, não tinha a palavra de Deus. E mais estranho do que isso, a palavra estava perdido dentro do próprio templo. Alguns historiadores vão dizer que no tempo de Acais, um rei também perverso, o livro foi escondido e para que então ninguém lesse, ninguém estudasse, que a palavra de Deus não fosse proclamada, e se fosse proclamada, a pessoa então morreria. Essa é uma linha teológica que segue entre outros, mas a verdade é que aquele livro estava escondido ali no cofre do templo, junto à prata que seria utilizado para a reforma do templo. Meus irmãos, que perigo se nós, igreja do Senhor, perdermos a palavra de Deus dentro da própria igreja. Parece algo desconexo, parece algo sem sentido, mas o que nós temos visto, meus irmãos, por aí, e não é pouco, é que muitas igrejas estão cheias de pessoas, mas vazias da palavra de Deus. Quantos púlpitos têm excelentes oradores, quantos templos têm uma arquitetura tão bonita, um som tão bem colocado, um culto totalmente planejado, com luzes e mostrando ali então, ou tentando criar um ambiente gostoso, um ambiente receptivo, mas não estão sendo alimentados porque a palavra de Deus está perdida dentro da própria igreja. Existe um perigo muito grande que a igreja corre de, nos dias finais, que entendo que nós estamos vivendo a cada dia, passos largos para a volta de Cristo Jesus, de perdermos aquilo que deve ser então o que nos orienta segundo a fé em Cristo Jesus, a sua palavra. Nós, como povo batista, nós somos conhecidos, ou éramos conhecidos, como povo da palavra. Nós éramos conhecidos como os Bíblias. Os irmãos talvez um pouco mais de idade vai lembrar, não é? Quando passava um crente, dizia assim, ali vai um Bíblia. Por quê? Porque geralmente ia com a sua Bíblia embaixo do braço, caminhando para a igreja. Hoje, às vezes, a gente não leva a Bíblia, leva no celular. Quando o nosso celular tem uma Bíblia, não é? Mas como é bom poder ter a Bíblia ainda aqui em folhas, não é? No papel. Gosto muito disso. Meus irmãos, quando tive a oportunidade de trabalhar numa localidade chamada Banquete, que pertence ao município de Bom Jardim, na Serra, nosso destacamento ali era de frente para uma igreja evangélica, não batista, mas uma igreja evangélica. Ao lado tinha uma igreja católica e em frente tinha uma igreja evangélica. E era muito lindo e interessante, domingo pela manhã, o dia que estava ali no meu plantão, acordar cedo, e o DPO ali era no alto, não é? E você olhava pessoas vindo da direita e da esquerda, só tinham essas duas ruas ali, o lugar é muito pequeno, e eles então com as suas Bíblias, com as suas famílias reunidas, com as crianças, às vezes alguns idosos, né? Aí é interessante que quando é novo parece que o marido apressa, quando é o contrário, a gente é mais velho, a mulher vai na frente, o marido vai atrás arrastando para ir junto, né? Mas todos caminhando em direção à casa de Deus. Eu olhava aquela cena e ficava assim, com um sentimento santo de inveja, pensando assim, poxa, eu queria estar na casa de Deus nesse dia, né? Estou trabalhando, não posso, mas eu queria estar na casa do Senhor.
Mas essa cena, meus irmãos, me lembra e ela me traz um sentimento muito gostoso de ver o povo de Deus com a sua Bíblia embaixo do braço, indo à casa do Senhor para cultuar ao Senhor. O problema, meus irmãos, é que hoje, nos nossos dias, é um desafio vermos igrejas fiéis à pregação da palavra de Deus. Há um tempo atrás, quando alguém se convertia, você fazia um projeto missionário evangelístico e você então virava para aquela pessoa e dizia: olha, procure uma igreja mais próxima da sua casa. E agora a gente tem que tomar cuidado e dizer: procure uma igreja mais próxima da sua casa que pregue a palavra de Deus. Porque tem muita gente por aí falando muita coisa, mas não tem pregado sobre a cruz, não tem pregado sobre arrependimento, não tem pregado sobre mudança de vida, não tem pregado sobre o céu, não tem pregado sobre o inferno, não tem pregado sobre a volta do Senhor Jesus. Existe um perigo muito grande de também nós aqui em nosso tempo perdermos a palavra de Deus dentro da igreja. E Jesus, quando foi confrontado e perguntado por alguns sobre uma certa questão ali, por que um homem não fora curado, Jesus então vai dizer em Mateus 22, 29, errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Querido, por mais religioso que você seja, sem o crivo e orientação da palavra de Deus, você sempre será levado a entender ou atender à vontade do seu coração pecaminoso, mesmo que você tenha as melhores das intenções. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que Josias, mesmo sendo um jovem rei, ele se dispôs a buscar ao Senhor. Ele se dispôs a fazer uma limpeza diante dos altares idólatras que estavam espalhados. Mas quando ele ouviu a palavra, quando ele viu que o livro havia sido perdido e foi encontrado, e ele ouviu a palavra de Deus, ele entendeu que a mudança mais importante da aliança com Deus ainda não tinha sido feita. Porque diante da fé, meus irmãos, não basta boa intenção, é preciso seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas uma segunda lição, diante do desafio de não perdermos a palavra de Deus dentro da igreja, são as reações de quando a palavra de Deus é encontrada, lida e entendida. Nós já falamos um pouco disso pela manhã, não é? Mas você pode conferir comigo, 2 Crônicas 34, 19, que diz então: então Safã levou o livro da lei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Esse é o 16, né? O 19. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, ele rasgou as suas vestes. O rei Josias, meus irmãos, ele então faz um ato de humilhação diante de Deus. Era comum naquele tempo, no tempo bíblico, quando alguém se humilhava diante de Deus, ele rasgava as suas vestes. Mas diante do texto bíblico, nós podemos entender que não só um ato simbólico de rasgar as vestes, mas como em Joel 2,13, ele rasgou o seu coração. Porque diz que aquele homem ouviu a palavra, a lei do Senhor, e ele então, ele se preocupa, ele entende que Deus estava irado, ele pede que ali os seus servos próximos, líderes do povo, pudessem ir consultar aquilo que Deus queria dizer diante daquilo que eles estavam vivendo. Diz o texto ainda, que ele orou ao Senhor, e Deus o ouviu, no verso de número 27, ele chorou, ouviu, buscou ao Senhor, e Deus o ouviu. Josias não só rasgou as suas vestes, mas ele rasgou o seu coração. Quando a palavra de Deus ela é encontrada pela igreja, quando ela é lida e quando ela é entendida, então, meus irmãos, acontece o efeito e evidência de um coração arrependido. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para mostrar que nós somos pecadores. Quando aquele rei ouviu a palavra de Deus, ele entendeu que Deus estava irado. Por quê?
porque os seus antepassados estavam vivendo de forma contrária à vontade de Deus. Quando nós encontramos a palavra de Deus, quando você que está cultuando conosco através da internet, encontra, recebe, entende a palavra de Deus, você entende e eu entendo que somos pecadores. E entendemos, meus irmãos, que diante do nosso pecado existe um Deus santo e que a ira de Deus está sobre nós. Romanos capítulo 1, versos de 18 a 31, Paulo vai dissertar sobre a ira de Deus. E ele vai dizer então que todos os homens são indesculpáveis, porque Deus tem dado prova do seu poder, da sua presença e de todos os seus feitos. Meus irmãos, Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Quando a palavra de Deus é encontrada, quando a palavra de Deus é lida, nós rasgamos o nosso coração, porque entendemos que somos pecadores e somos dependentes da graça de Cristo Jesus. Mas ainda, meus irmãos, diante das reações, quando a palavra de Deus é encontrada e lida, o rei Josias manda alguns homens irem consultar ao Senhor, porque ele queria de alguma forma aplacar a ira de Deus sobre o seu povo. E o povo então vai a uma mulher que naquele tempo ainda não tinham a Bíblia revelada como nós temos hoje. Hoje nós não vamos a pessoas, não é? Vamos lá, a fulano que tem uma oração forte, não é? Fulano que faz revelação. Não, a nossa palavra está revelada, está fechada no cânon que é a palavra de Deus. Mas naquele tempo, no Antigo Testamento, antes ainda da vinda do Senhor Jesus, ali então se consultava ao Senhor através dos profetas. E nesse caso uma profetisa, a Hulda, a irmã Hulda daquele tempo. E então aqueles homens vão até ela, contam então aquilo que o rei havia pedido, e aquela mulher então, meus irmãos, ela traz uma palavra de Deus dura ao ouvido daqueles homens. O texto bíblico nos diz no verso 24, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Quando nós consultamos a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando ela nos fala ao nosso coração, nós vemos, meus irmãos, que o homem por si só não pode se salvar, que o homem por si só é inimigo de Deus, que o homem por si só é incapaz de alcançar aos céus, porque nós também temos os nossos ídolos. Eu não sei qual é o seu ídolo, e talvez você possa dizer, mas meu irmão, eu não tenho imagem nenhuma na minha casa, nem de metal, nem de fundição, eu não tenho negócio desse lá na minha casa não. Mas o ídolo não é só um metal, uma imagem. O ídolo é tudo aquilo que toma o primeiro lugar no seu coração. E quando então nós somos confrontados pela palavra, a palavra nos mostra os nossos ídolos. A palavra nos mostra os nossos erros. A palavra nos mostra os nossos pecados. E ela então vem tratar aquilo que precisa ser tratado. A palavra de Deus, meus irmãos, não nos trata de forma como passar a mão na cabeça, não é? Já viu? Lá em casa eu tenho 2 filhos, Mariana e Daniel, e ambos adoram ficar na casa dos avós. E quem é avó e avô, alguém já disse que ser pai e mãe é ali comer o arroz com feijão, mas ser avó e avô é a sobremesa, não é? É uma delícia, é um prazer, e tudo aquilo que às vezes não pode na casa do pai, na casa da avó sempre tem uma negociata, sempre tem um jeitinho, não é? Mas a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus não é avô, que Deus é pai. E como o pai que ama, ele também corrige. Como Deus que é amor, ele é justiça. E a palavra então do Senhor, aos ouvidos do pecador, ela não pode ser abrandada, porque a palavra de Deus é uma palavra dura. Eu fico imaginando João Batista pregando nos nossos dias. Eu fico imaginando João Batista sendo convidado para pregar numa igreja dessas modernas, né? Parede assim, meio diferente, um culto diferente,
e ali sentado numa mesinha parecida com essa, João Batista lá na frente falando assim: arrependam-se, raça de víboras. Quem deu a entender a vocês que vocês vão fugir da ira vindoura? Arrependam-se. Ou o templo a esvaziar, ou por educação eles iam esperar João Batista pregar e nunca mais convidariam aquele louco para pregar nessa igreja. A mensagem de Deus: não podemos mostrar o amor antes de mostrar a ira de Deus. Deus ama o pecador? Ama, mas Ele odeia o pecado. Querido, Deus quer salvar você, mas é preciso que você entenda que você é inimigo de Deus, você está distante de Deus e que você precisa da graça redentora de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, o texto é maravilhoso, porque primeiro vem a revelação de uma palavra dura, mas depois vem uma palavra boa para o rei, não é? Diz então no verso 26: digam ao rei de Judá que os enviou para consultar ao Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando você ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, verso 28, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Querido irmão, querido amigo, como naquele tempo que Deus trouxe juízo à nação de Israel, à nação de Judá, os levando para o cativeiro babilônico, Deus também trará juízo a este mundo. Não mais seremos cativos de um povo ou de uma nação aqui nesta terra, mas Deus trará juízo, e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, ele então há de ser cativo no inferno, junto a Satanás e os seus anjos. A palavra é dura, a palavra é forte, mas existe uma mensagem de esperança. Como o rei Josias foi recolhido em paz, existe também uma palavra de esperança de Deus para você nesta noite, que se você entender o Evangelho, se você se arrepender dos seus pecados, no nome de Cristo Jesus, Ele é fiel, Ele é poderoso para salvar a sua vida e então dar paz aos seus dias por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Porque diante de uma mensagem dura, existe uma mensagem de amor, existe uma mensagem de esperança. O Deus que salvou é o Deus que continua salvando, o Deus que operou é o Deus que continua operando, o Deus que realizou o impossível é o Deus do impossível ainda no nosso tempo presente, querido. E Ele pode também fazer você descer à sepultura com a esperança de uma eternidade de paz. E ainda, sobre as reações quando ouviu a palavra de Deus e quando entendemos a palavra de Deus, é que diante então do recado que recebeu o rei Josias, ele poderia pensar: se vou descer em paz, poderia fazer como aquele rico insensato, não é? No Evangelho de Lucas: tenho tanto, vou aumentar os meus celeiros, vou derrubar os que tenho, vou aumentar, construir maiores, e vou dizer à minha alma: come, regala-te, bebe, porque tem muito. E aí o texto diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Homem imprudente, homem que foi desobediente à vontade do Senhor. Mas o rei Josias não. Ele, quando recebeu a mensagem que teria dias de paz, em vez dele descansar, ele então decidiu ter mais compromisso com a obra de Deus. Diz então que aquele homem, o texto que lemos, diz que aquele homem então ajuntou todo o povo de Judá, aquele remanescente de Israel,
Ele subiu ao templo como um bom líder deve fazer à frente do seu povo, levando o livro da lei. E então no seu local, ele leu a lei do Senhor, ele expôs a palavra de Deus, e ele então conclamou todo aquele povo a renovar a aliança, a ser obediente à palavra de Deus. Querido irmão, você e eu, que já tivemos o privilégio de ouvir desta mensagem de paz da eternidade, não podemos também descansar enquanto Jesus não voltar, porque o próprio Senhor disse: trabalhai enquanto é dia. Se você já tem o privilégio do céu, trabalhe. Se você já tem a certeza da salvação em Cristo Jesus, não descanse, não seja tolo, mas trabalhe mais e mais para a glória do Senhor. E por último, meus irmãos, sobre o desafio de não perdermos a palavra de Deus dentro da igreja, diante de ouvir a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, agora então, o rei Josias, ele convoca aquele povo à renovação da aliança e à celebração da Páscoa. O texto diz que ele convocou o povo, e ele leu a palavra, e ele então se comprometeu a buscar uma vida de santificação. Você que já entregou a sua vida ao Senhor, você que tem o privilégio de ser chamado igreja do Senhor, filho de Deus, esta noite é a noite que Deus está balançando as nossas vidas, Deus está nos estremecendo, para que então estejamos atentos como está a nossa vida com o Senhor, como está o nosso compromisso que um dia assumimos diante do Senhor. E Ele então está perguntando a cada um de nós nessa noite: será que hoje também não é o dia de você renovar a sua aliança comigo? Será que hoje, meus irmãos, ao fazer cada um de nós uma leitura introspectiva, como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa aliança, aliança de sangue firmada com o Senhor? Talvez hoje também seja o dia de renovar esta aliança. Mas ainda diz que aquele rei, jovem rei, ele celebrou a Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento era uma festa que lembrava ao seu povo que eles tinham sido escravos no Egito e Deus tinha os libertado com mão forte. Naquela festa, eles deveriam então sacrificar ali um cordeiro. Eles deveriam comer todo aquele cordeiro sem quebrar um osso. E ali naquela oportunidade do Egito, o sangue foi passado e aspergido nos umbrais das casas, para que então na última praga do Egito, Deus poupasse pelo sangue do cordeiro os primogênitos das famílias do povo de Israel. Para nós, no Novo Testamento, a Páscoa agora é o próprio Senhor Jesus, é o sacrifício vicário. E nós precisamos celebrar a Páscoa todos os dias na nossa vida, lembrando que o sangue do Cordeiro é aquele que purifica-nos de todo o pecado, que o sangue do Cordeiro é aquele que nos permite viver enquanto merecemos a morte, que o sangue do Cordeiro é aquele que abre a porta para a eternidade com Deus, para todos sempre, sempre e sempre. Irmãos, precisamos ter a certeza que já fomos libertos do cativeiro do pecado e celebrarmos essa vitória por Cristo todos os dias da nossa vida. O texto ainda diz no capítulo 35, você que está com sua Bíblia aberta, 2 Crônicas capítulo 35, verso 18 diz: a Páscoa não havia sido celebrada desta maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel, que estavam ali com todo o povo de Jerusalém. A palavra de Deus estava perdida, ela foi encontrada, ela foi lida, houve entendimento, houve arrependimento, houve livramento e houve uma grande festa ao Senhor.
o cenário não é diferente para os nossos dias. Para muitos, talvez para você que está aqui nessa noite, talvez você que está nos acompanhando através da transmissão, talvez a palavra de Deus ainda esteja perdida na sua vida. Mas se hoje você está vivo, se hoje você respira, se você hoje pode ouvir a minha voz, eu quero dizer que hoje a palavra de Deus está sendo descoberta a você. A palavra de Deus essa noite foi pregada. E ela, diante do entendimento, diante do arrependimento, ela também pode promover mudança sincera na sua vida, de forma que você possa nessa noite celebrar ao Senhor pela salvação da sua alma. E eu quero encerrar, eu quero concluir com duas lições diretas da nossa vida. Primeiro, igreja do Senhor, que nunca venhamos a perder a palavra de Deus, porque nós somos o povo da palavra. Ou a palavra nos guia, ou somos guiados pelo nosso coração. Ou somos guiados pela palavra santa do Senhor, ou somos guiados pela intenção pecaminosa dos nossos corações. Igreja do Senhor, nunca perca a palavra de Deus. Todas as coisas hão de passar, mas a minha palavra, essa não passará. E uma segunda e última lição. Diante da exposição da palavra, faça uma autoavaliação de como está a sua vida diante do Senhor. Hoje é o dia de você renovar ou iniciar uma aliança com Deus. Uma aliança que partiu do alto para baixo, aonde Deus veio em busca do homem, no propósito redentor, salvífico. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Renove a sua aliança com Deus, ou inicie uma caminhada que começa aqui e termina na eternidade com o Senhor. Feche os seus olhos, falemos com o Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra que foi lida, por Tua palavra que foi pregada, e creio, ó Deus, que foi entendida por cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito que está aqui nesta noite, ó Deus, abale os alicerces de cada coração, do irmão que está aqui presente e daquele que está mais longe, ó Deus. Alcança esse coração, para que a Tua palavra, a Tua presença, faça morada nessa vida. Não permita, ó Deus, que venhamos perder a Tua palavra. Não permita, ó Deus, que venhamos, ó Pai, negociar a Tua palavra, mas que possamos ser o povo da palavra, sustentados pela palavra, guiados pela palavra, e crer o que está escrito no último verso da Sua palavra, que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, porque a Tua palavra há de se cumprir. O meu rogo nessa noite ao Senhor, primeiro, ó Deus, é que o Senhor cuide da Tua igreja, a começar pela Igreja Batista Memorial de São Fidélis, e por toda a igreja espalhada na face da terra. Cuida da Tua igreja, sustenta a Tua igreja, e dai-nos, ó Pai, amor, reverência, tremor e obediência pela Tua palavra. E o meu segundo pedido e clamor ao Senhor nessa noite é que o Senhor faça somente aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem poder para fazer. Salva a vida, Senhor. Busca o filho pródigo que está longe. Busca, ó Deus, filhos, maridos, esposas, avós, tios, pessoas que amamos e temos orado pela conversão dessas pessoas. Alcança aonde quer que eles estejam nesta hora, Deus. Age naquele coração, quebranta aquele coração. Salva, Deus, porque o Senhor tem poder para salvar. Deus,
Eu não conheço a realidade da vida dos meus irmãos e dos meus amigos nessa noite. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor promova a salvação na vida de cada um deles. Que o Senhor promova a salvação na casa dos teus servos. E que o Senhor cure, ó Deus, cure corações machucados e feridos nesta noite. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela vida desta igreja. Que ela seja uma igreja relevante neste bairro, nesta cidade. Que os irmãos dessa igreja sejam conhecidos como homens e mulheres do Senhor. Mais uma vez te peço, como pela manhã, abençoa o teu servo, pastor Denis, junto à sua esposa, junto aos teus filhos. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso, e que não venhamos reclinar a nossa cabeça, sem termos renovado a nossa aliança contigo. É minha oração, no nome que é santo, que é poderoso para salvar, no nome que está acima de todo nome, no nome que há de se dobrar todo joelho, e toda língua há de confessar, por toda a terra, o nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.